O Real Madrid está fora da Champions League e o que era para ser apenas uma eliminação dolorosa acabou virando uma verdadeira bomba nas redes sociais, com torcedores pedindo a saída de Vinícius Júnior e gerando uma das maiores polêmicas da temporada. Fica até o final porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores, declarações fortes, reação da torcida e um clima que pode mudar completamente o futuro do brasileiro no clube. Pois é, pessoal, o Real Madrid foi eliminado da UEFA Champions League em um confronto que já está sendo tratado como um dos maiores vexames recentes do clube, principalmente pelo desempenho abaixo do esperado em campo. E o que mais chamou a atenção foi justamente a atuação de Vinícius Júnior, que mais uma vez ficou muito aquém do que a torcida esperava em uma noite decisiva. O que aconteceu nesse jogo foi simplesmente aquele tipo de coisa que faz a gente lembrar porque a Champions é outro nível de futebol. Não tem como, é outro esporte. Antes mesmo da bola rolar, já tinha um contexto importante. O Real Madrid veio diferente para o jogo. Teve retorno de jogador importante, principalmente na defesa. O Militão voltou de lesão e mesmo com a eliminação, fez uma partida bem sólida. O Mendy também voltou, justamente porque no jogo de ida, o lado defensivo tinha sido um problema enorme. Teve também mudanças no ataque, com o Brahim entrando. E claro, o trio com Vini e Mbappé seguia sendo a principal esperança. Do outro lado, o Bayern vinha com confiança lá em cima, muito por causa do jogo de ida. E se teve um cara que brilhou naquele primeiro jogo, foi o Neuer. Parecia intransponível. Só que o futebol tem dessas coisas, de um jogo para o outro, tudo muda. O jogo começou até equilibrado, mas rapidamente ficou claro que o Real não estava confortável em campo, errando passes simples, perdendo duelos e sem conseguir criar chances claras, enquanto o adversário crescia na partida e aproveitava cada espaço deixado principalmente nas costas da defesa e na transição rápida, algo que vem sendo um problema recorrente do time nessa temporada. O jogo vai para o intervalo com um placar completamente maluco, cheio de gols, cheio de erros e acertos. Aquele tipo de partida que você nem consegue respirar direito. Aí no segundo tempo, o ritmo continua alto, mas começa a aparecer outro tipo de detalhe: decisão. E aí entra um ponto importante: o Mbappé. Os números dele são simplesmente absurdos. Ele faz gol de novo, chega a 15 na Champions, números que colocam ele perto de recordes históricos. É coisa de jogador que tá marcando época. Mas ao mesmo tempo, o futebol não é só número. Teve lance claro que ele poderia tocar, e não tocou, tentou resolver sozinho, e isso pesa. E do outro lado, o Vini Júnior é o retrato perfeito da montanha-russa. Em um momento ele faz uma jogada absurda, dá assistência, decide. No outro erra um chute de forma inacreditável, fura a bola, toma a decisão errada. E tem um dado que em mata-mata de Champions, ele tem mais assistências que o Messi, e não é por pouco e com menos jogos, isso é gigante. O jogo terminou no 4-3 para o Bayern e foi considerado um vexame pelos torcedores. No fim das contas, o que parecia possível vira impossível. O Real até tentou, teve seus momentos, mas não segurou. O Bayern foi mais sólido no final e garantiu a classificação. Porque o Real Madrid mostrou que tem qualidade, mostrou que pode competir, mas também deixou claro que tem problemas sérios. Principalmente quando precisa de equilíbrio e consistência. E aí entra o ponto central da polêmica. Vinícius Júnior, que já vinha sendo questionado nas últimas semanas, teve mais uma atuação apagada praticamente. Não conseguiu vencer duelos individuais, errou decisões importantes no último terço do campo e em vários momentos pareceu desconectado do jogo, o que irritou profundamente a torcida, que esperava justamente dele um protagonismo maior em um jogo desse nível. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Torcedores começaram a subir hashtags pedindo a saída do jogador e criticando não só o desempenho dentro de campo, mas também a postura em momentos decisivos. Muitos comentários apontavam que ele vem oscilando demais em jogos grandes e que isso não é compatível com o nível de exigência de um clube como o Real Madrid. Claro, e que também teve quem saísse em defesa do brasileiro, lembrando tudo que ele já fez pelo clube. Principalmente nas últimas temporadas decisivas, onde foi protagonista em conquistas importantes, mas dessa vez o volume de críticas foi muito maior do que o de apoio, o que mostra que a paciência de parte da torcida parece estar chegando ao limite. E teve mais polêmica envolvendo Vini Júnior, uma discussão pesada com Jude Bellingham. Mas o que ninguém esperava era que no meio de tanta tensão, os próprios jogadores do Real protagonizassem um momento de desentendimento dentro de campo e ao vivo para o mundo inteiro. Tudo aconteceu já na reta final do segundo tempo. O relógio marcava cerca de 37 minutos. O Real Madrid vencia por 3-2 e naquele momento, o resultado levava a decisão para a prorrogação. Era um cenário delicado, mas ainda controlável. Só que futebol não é só técnica, é também emoção, pressão e nervos à flor da pele. Em uma jogada pela lateral, Vinícius Júnior avançou com velocidade,
como de costume. Ele tentou ganhar no 1 contra 1, mas acabou sendo desarmado por Dayot Upamecano, que afastou o perigo para o Bayern. Um lance aparentemente comum. Mas o que veio depois mudou completamente o clima. Dentro da área, Jude Bellingham levantou os braços visivelmente irritado. O gesto parecia uma cobrança, talvez pedindo o passe, talvez demonstrando frustração com a jogada. Só que naquele momento, isso foi o suficiente. Vinícius não gostou nada disso. As câmeras captaram o momento exato da reação. Segundo a leitura labial exibida depois, o brasileiro respondeu de forma direta, sem filtro. O que você quer? O que você quer? Cala a boca. E ali, por alguns segundos, o jogo parou de ser contra o Bayern e virou um confronto interno. Os dois trocaram olhares duros, o tipo de cena que qualquer torcedor odeia ver, ainda mais em um momento decisivo. Porque numa partida desse nível, qualquer detalhe pode definir o resultado. E quando o time perde a sintonia, o impacto é imediato. A discussão rapidamente virou assunto não só entre os torcedores, mas também entre narradores, comentaristas e jornalistas. Era impossível ignorar. Ainda mais porque Vinícius Júnior e Bellingham são hoje dois dos pilares do elenco merengue. O Real Madrid entrou oficialmente em crise. E o que era apenas pressão por resultados, agora virou um verdadeiro caos interno, com troca de acusações, clima pesado e até jogadores se estranhando. Segundo informações divulgadas, o clima no vestiário ficou extremamente tenso após o jogo, com jogadores insatisfeitos com decisões táticas e também com atitudes dentro de campo. Essa não é só uma crise de resultado, é uma crise de confiança, quando jogadores começam a discutir entre si, quando o treinador passa a ser questionado e quando a torcida perde a paciência. O cenário fica extremamente perigoso. E a grande pergunta agora é: dá para reverter? Porque a temporada ainda não acabou. Mas o clima atual coloca tudo em risco. De acordo com a imprensa espanhola, parte do elenco estaria insatisfeita com algumas escolhas recentes do treinador, principalmente em jogos decisivos. Questões como substituições, posicionamento tático e até a gestão do elenco começaram a ser questionadas internamente, e aí a situação fica ainda mais delicada. Porque quando o vestiário começa a duvidar do treinador, a crise deixa de ser só técnica e passa a ser estrutural. Alguns jogadores mais experientes tentaram acalmar os ânimos, pedindo união e foco nesse momento complicado. Mas a verdade é que o desgaste já é visível, e isso também se reflete dentro de campo. O Real Madrid vem apresentando um futebol abaixo do esperado, com dificuldades na criação, falhas defensivas e uma clara falta de sintonia entre os setores. E agora, eu quero saber de você. O que você achou da atuação do Vini Júnior? Foi tão ruim assim? Ou ele tentou nessa noite de Champions? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso que eu vou fixar o melhor comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo!